Olá, pessoal, tudo bem? Esta é a quarta de uma série de 4 aulas sobre o período regencial, certo? Então, o que nós vimos até o momento? Nós observamos que o período regencial foi a primeira experiência republicana brasileira, embora fosse uma república dentro de uma monarquia, dentro do regime monárquico, ela na prática funcionou como uma república. Nós vimos que isso teve a ver com o vazio de poder deixado pela abdicação do Dom Pedro I. Nós vimos que foi intensificado a rivalidade, o antagonismo entre as principais agrupamentos, entre os principais agrupamentos políticos que vinham na verdade, do período joanino, vinham se formando desde o período joanino e vão continuar a viver um antagonismo bastante radical, no período regencial, certo? E que vão chegar, inclusive, às vias de fato no período regencial, em razão de guerras civis que vão pipocar por todo o território brasileiro, certo? Nós vimos que o Brasil continuava em crise, e nós vimos também que o regionalismo continuava uma força muito intensa no Brasil. Esse regionalismo ele é de origem colonial, desde a época das capitanias hereditárias, ele vai se manter na realidade brasileira mesmo no período regencial, certo? E o jovem príncipe Dom Pedro de Alcântara continuava na menoridade enquanto isso tudo acontecia, certo? Então passamos pela regência trina provisória, que durou pouco mais de 2 meses, certo? Vimos que passamos, depois da regência provisória, passamos pela regência trina permanente, certo? E vimos algumas das reformas da regência trina permanente, a criação da Guarda Nacional, revisão, ou melhor dizendo, Código do Processo Penal, todas essas medidas que tenderam a favorecer o federalismo em prejuízo do centralismo, que é uma característica da organização monárquica da Constituição de 1824. Nós vimos que o ato adicional de 1834 ele consolidou essas reformas de viés mais federalista e liberal, certo? Nós vimos a transformação do Partido Português no movimento dos restauradores e a transformação do Partido Brasileiro no movimento dos liberais moderados e dos liberais exaltados, certo? Vimos isso acontecer, ok? Nós vimos o final da regência trina permanente, com a ascensão do padre Diogo Antônio Feijó, certo? E nós vimos ele ser sucedido pelo regente, nós vimos ele ser sucedido, então, pelo Araújo Lima, certo? Que foi o último regente desse período regencial, ok? Algumas observações, no período regencial se manifesta e se consolida o predomínio dos grandes proprietários rurais na realidade política brasileira, o domínio que eles exercem, por exemplo, na Guarda Nacional, que era uma milícia que era basicamente voltada para o predomínio mesmo dos grandes proprietários de terra. Nós vimos o domínio que os grandes proprietários de terra exerciam nos tribunais, certo? Os juízes de paz, até mesmo na formação dos júris, certo? E nós vimos que o domínio dos grandes proprietários de terra sobre o funcionamento da política nos municípios e nas vilas do Império, ele vai se manter e vai se consolidar no período regencial. Então, assim, se consolida o predomínio dos grandes proprietários rurais, que vem, na verdade, desde a época colonial. Ok? Então, vamos seguir. É isso aí, tá? Então vamos seguir. Falamos sobre o ato adicional, ok? Já fiz os comentários, Vimos a regência do Feijó, que foi a regência em que estourou
digamos assim, a anarquia, né, estourou o antagonismo mais radical entre os grupos políticos, por isso explodiram inúmeras revoltas nas províncias durante o período regencial, certo? E muito provavelmente o descontrole que o padre Diogo Antônio Feijó mostrou em relação à situação daquele momento, acabou o levando à renúncia, né? Então ele acaba renunciando ao cargo de regente em 1837, 2 anos antes dele completar o seu mandato, ok? Outra coisa importante que acontece ali, a partir de 1834, né, que foi o ano, além do ato adicional, foi o ano da morte do Pedro I, né, você tem, né, liberais exaltados e liberais moderados, uma parte pelo menos de cada, se juntando no movimento progressista, certo? E você tem os restauradores, né, que eram os antigos portugueses, os restauradores, depois da morte do Dom Pedro I, não fazia mais sentido falar em restauração, porque o monarca tinha morrido, então eles vão se juntar também com alguns moderados no movimento regressista. Então o antagonismo que vai marcar a metade para o fim do período inicial vai ser o antagonismo entre progressistas e regressistas, e óbvio, tem aqueles que não se encaixam em nenhuma coisa nem em outra, que vão se rebelar, certo? Que são, né, os protagonistas das rebeliões que vão acontecer nas províncias, certo? Tá aí o padre Diogo Antônio Feijó, tá? Então Feijó renuncia depois que explode a cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, a revolta dos malês na Bahia, a sabinada também na Bahia e a balaiada no Maranhão. Tá? Depois que tudo isso acontece, então, e além de tudo, o Feijó ainda tentou uma aproximação com a Inglaterra, no sentido de fazer funcionar a lei que proibia a importação de escravos, a lei de 1831, que é a chamada Lei Feijó, inclusive, né? Lei que tinha sido definida quando o Feijó ainda era ministro da Justiça. Ele agora regente, ele tenta fazer valer essa lei, cumprindo um acordo com a Inglaterra, e aí isso acaba sendo o estopim da renúncia do mesmo Feijó. Então o Feijó renuncia, certo? Em 1837, tá? E aí nós tivemos a eleição do Araújo Lima, certo? A eleição do Araújo Lima, que era um conservador, né? Ou, melhor dizendo também, um regressista. Ele era conservador, sim, né? Mas a definição da época era regressista, tá? Então o Araújo Lima, que era um regressista, ele acaba colocando fim ao período do avanço liberal, né? Que foram todas essas medidas que eu comentei com vocês, de tendência federalista e liberal, que foram colocadas em prática pelos vários governos da regência até 1837, quando caiu o padre Diogo Antônio Feijó. Quando ocorre essa queda, perdão, quando ocorre essa queda do Feijó, a renúncia do Feijó, então assume um regressista que ele vai colocar, no lugar do avanço liberal, ele vai impor o regresso conservador. Então, o regresso conservador, ele vai vigorar no Império de 1837 até 1840, quando acabou a regência. Ok? Então, o que caracterizou o regresso conservador? Né? Então, por exemplo, vai haver uma lei interpretativa do ato adicional, que é de 1840, certo? Que reinterpreta a Constituição. A Constituição havia sido interpretada pelo ato adicional de 1840. O que é interpretar? É você pegar uma lei, né, no caso do campo da justiça, né, você pega uma lei, uma norma, e você interpreta ela de acordo com o que você acredita, certo? Então, no caso, os liberais, né, ou progressistas, fizeram isso com a Constituição de 1824, em 1834, com um ato adicional, certo? E aí eles, digamos assim, eles pegaram a vareta e torceram ela para o lado liberal. E aí vem o Araújo Lima e faz uma reinterpretação da Constituição e uma interpretação, a lei interpretativa do ato adicional, e aí ele pega essa vareta que estava para
digamos, para a esquerda, né, digamos assim, para o lado liberal, ele vai pegar essa vareta e vai torcer ela para o lado conservador, ok? E aí, isso envolveu o quê? Isso envolveu, por exemplo, diminuir o poder das assembleias provinciais, certo? Aumentar o tamanho das forças armadas, exército, principalmente, mais marinha também, né? Diminuir um pouco o papel da Guarda Nacional, que afinal de contas a Guarda Nacional não estava resolvendo nada, né, nas rebeliões regenciais, né? Também foi diminuído o poder dos juízes de paz, tá? Que tinham ganhado muito destaque durante os governos liberais. Eles perdem esse destaque durante o regresso conservador, em favor dos juízes de fora, que eram juízes nomeados pelo poder central localizado no Rio de Janeiro. Ok? E aí, né, chegando cheio de defeitos especiais, o Araújo Lima, tá, que era um representante da aristocracia rural pernambucana. Ele era marquês de Olinda, certo? Ele era grande proprietário de terras, ele era advogado e era conservador. Eis o homem. Ok? A Lei de Interpretação do Ato Adicional, de 1840, também recriou o Conselho de Estado. Tá? Então, veja bem, o Conselho de Estado que havia sido... O Conselho de Estado que havia sido suspenso, né? Ou melhor dizendo, desculpe, suspenso não. O Conselho de Estado que havia sido dissolvido, ele é recriado. Tá? E também há uma reforma do Código do Processo Criminal, né, que aconteceu no ano seguinte, né, em 1841, que estabeleceu a subordinação das polícias e da Guarda Nacional ao Ministério da Justiça, uma nova medida centralizadora. Então, ainda está em disputa aquela visão, né? Não, nós somos a favor de que as decisões sejam concentradas no Rio de Janeiro ou de que elas sejam, né, divididas com as províncias, né? Então, que as províncias tenham mais autonomia ou que elas tenham menos autonomia. Então, há esse debate, né? Os liberais são a favor de mais autonomia para as províncias. Os conservadores, né, os liberais / progressistas são a favor de mais autonomia para as províncias. Os conservadores / regressistas são a favor de menos autonomia e mais controle político por parte da autoridade central localizada no Rio de Janeiro. Ok? Então, vamos falar sobre o regresso conservador e o golpe da maioridade. Tá? Durante a regência de Araújo Lima, as revoltas provinciais continuaram e até aumentaram de intensidade. Né? Então, a Revolução Farroupilha continuou, né? Aí explode a Sabinada, na Bahia, que mais? A Balaiada, no Maranhão, continuou a ter revolta igual. A diferença é que agora o governo conservador ele confiava mais, por exemplo, no exército para reprimir esses movimentos, essas rebeldias, certo? Havia forte possibilidade de que o Brasil se fragmentasse, né? O próprio Rio Grande do Sul e, durante um tempo, Santa Catarina se consideraram repúblicas separadas do Brasil durante algum tempo, certo? E houve casos em que até o sistema escravocrata esteve ameaçado também. No Maranhão, com a Balaiada, um exemplo. Né? Ou teve também a revolta dos malês, né, que foi em 35, né? Mas é um outro exemplo. Vamos lembrar que havia um medo chamado medo branco, né? Tinha essa expressão medo branco, de que os negros, né, escravos ou ex-escravos se rebelassem e matassem os seus senhores, né, ou sei lá, fizessem violências contra os seus senhores, como aconteceu no Haiti alguns anos antes, certo? Havia esse receio. Tinha até um nome, o haitianismo, ok? Ainda persistia o haitianismo. Por essa razão, regressistas e progressistas chegaram à conclusão de que precisavam buscar uma alternativa política que desse estabilidade ao país. E aí, os progressistas pensaram uma coisa, os regressistas pensaram outra. Vamos ver o que cada um pensou, com a diferença de que os regressistas estavam no governo e os progressistas estavam na oposição. Regressistas / conservadores, progressistas / liberais, certo? Vamos lá. Por isso, enquanto os regressistas tomaram medidas em favor da centralização política, como a gente pode ver, a lei interpretativa do ato adicional, reforma no Código Penal,
né? Essa coisa toda. Enquanto os regressistas pensavam em medidas centralizadoras, os progressistas fizeram o seguinte, tomaram uma medida que abriu um precedente muito importante na história política do Império, que foi a fundação do Clube da Maioridade. Tá? A fundação do Clube da Maioridade. Qual era a causa do Clube da Maioridade? É declarar Dom Pedro de Alcântara maior de idade o quanto antes. Certo? Pela Constituição do Império, a maioridade ela se dava aos 18 anos, certo? O exercício pleno da cidadania se dava aos 25 anos, a não ser que a pessoa tivesse curso superior, aí podia ser com 21 anos, certo? Eles queriam antecipar a maioridade do Dom Pedro de Alcântara para agora, para já, o quanto antes, certo? Só que quando foi fundado o Clube da Maioridade, ali por volta de 1840, o Dom Pedro de Alcântara tinha apenas 14 anos, 13 para 14 anos. Né? Ele era muito novo. Tá? Em 1840, Dom Pedro de Alcântara foi considerado maior de idade, tá? E apto, portanto, para receber a coroa como Dom Pedro II. Tá? Então, esse ato ele acabou colocando fim ao período regencial, certo? E ele é considerado um golpe, por quê? Porque foi uma medida extralegal, ou seja, como dizem os advogados, ao arrepio da lei, uma medida ilegal, tá? Que mudou o regime e, mais importante para a disputa política que havia na época, a maioridade do Dom Pedro II, como ela foi apoiada pelos progressistas /liberais, o que acontece? Uma vez ocupando o trono, o Dom Pedro II vai usar o poder moderador ressuscitado, ele vai usar o poder moderador para retirar do governo os regressistas e colocar no governo os progressistas. E o mais interessante disso tudo, e irônico, é que os regressistas não puderam nem reclamar, porque eles eram a favor disso também, entendeu? Como é que eles iam reclamar da maioridade do Dom Pedro II? Né? E os liberais, quer dizer, foi um golpe de mestre dos liberais para voltar ao governo do Império, ok? Então, este foi o golpe da maioridade que colocou fim ao período regencial e que deu início ao segundo reinado. Tá? Então, no dia 18 de julho de 1841, ocorreu a coroação do Dom Pedro II. Ok? Com a coroação do Pedro II, teve fim o período regencial, como eu disse, e teve início o segundo reinado. Daí ele, né, 14 aninhos já, imperador. Ok? E aí nós vamos encerrando por aqui o período regencial, tá? E aí com a ressalva, tá, gente, de que eu ainda tenho que dar uma aula que eu pretendo que seja muito mais breve do que essa, sobre as revoltas que aconteceram no período regencial. Aguardem, tá? Caso alguém esteja acompanhando hoje, no dia 14 de setembro de 2020, tá? Essa última videoaula sobre o período regencial, que na verdade é uma aula sobre as rebeliões do período regencial, ela vai aparecer ainda hoje aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.